Olá, meu nome é Eduardo Castro e eu vim hoje contar a minha experiência sobre o Erasmus na Suécia. Muito bem, sejam bem-vindos ao Ponto Eutético. Sejam bem-vindos ao Ponto Eutético, o podcast que é chamado a receber o Prémio Nobel e só quer saber do que é que ele é feito. Neste episódio, vindo do país dos famosos vikings, da Suécia, temos como convidado o atual presidente do NUMAT, Eduardo Castro. Obrigado por vires cá ao nosso podcast, falando da tua experiência de Erasmus. Obrigado a vocês por me receberem. Pronto, então, Suécia, exatamente. Já tinha estado lá antes ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Eu já tinha visto outros colegas do curso também a irem pra lá e conversei um bocado com eles pra ver como seria a experiência, já ter uns insights antes de estar lá, mas fisicamente foi a primeira vez. E por que é que escolheste ir para a Suécia? Foi mais pelas conversas que eu tive também antes de ir pra lá um bocado e também por já ter visto colegas que estavam lá, as experiências que eles viveram e coisas assim. E por ser um lugar completamente diferente do que a gente tá acostumado, digamos assim, principalmente eu que vim do Brasil, né? Dá para saber o que é que andaram a falar? O que é que falaste com eles? O que é que te motivou a ir para lá mesmo? Foi mais, por exemplo, como seria viver num lugar com neve, com tanto frio também, com experiências, por exemplo, de muita sauna e coisas assim ao longo do tempo, que não se vive muito aqui. Foi pela sauna. Tá? Foi pela sauna. Mas foi basicamente pela sauna. Nunca tinhas visitado nenhum país do norte da Europa, nem nada próximo? Nunca tinha visitado nada disso, aproveitei também para conhecer um bocado. Sauna em todos os países que visitaste? Várias saunas, muitas saunas. E porquê é que quiseste ir para fazer um programa Erasmus? Eu queria basicamente tanto também me desafiar um bocado a sair de um bocado da zona de conforto, digamos assim, e ao mesmo tempo também conhecer outras pessoas, outras culturas, coisas completamente diferentes do que eu vivenciaria tanto no Brasil quanto aqui. Então foi mais por esse aprendizado mesmo que eu fui, eu acho. O que é que tiveste de fazer para... Burocracias que tiveste de fazer para entrar no Erasmus? Foram bastantes documentos, digamos assim, e um período de tempo também bastante curto para resolver eles. Eu fui, para terem noção, eu fui o primeiro aluno do quarto ano passado, a ir para o país de acolhimento do Erasmus. Eu fui dia 11 de janeiro. Então foste só no segundo semestre? Fui só no segundo semestre, sim. E eu fui dia 11 de janeiro e o primeiro semestre aqui do técnico ainda não tinha acabado, sim, pois, exato. Então como é que fizeste as avaliações? Eu voltei para cá na primeira semana de fevereiro só para fazer as avaliações. E correu bem? Correu, passei super bem, deu certo. Ok. Mas foi um bocado de um tiro no escuro, um bocado também. E depois, não foste à segunda fase? Eu fui só na segunda fase. Ok. Por isso que foi um tiro no escuro, porque eu não fiz a primeira fase. Eu faltei em todos os exames da primeira fase. Tinha sempre época especial, não te preocupes. Pois, isso é verdade. Mas foi interessante fazer 3 exames em segunda fase. Mas sim, aí eu fui o primeiro, tive pouco tempo para fazer esses documentos. E são bastantes documentos para serem feitos, mas são documentos fáceis também de se fazer. É só preencher formulários, assinar papéis e coisas assim, nada que demore muito tempo. Em termos de requisitos de inglês, por exemplo, eles não pedem. Eles assumem que você já sabe. Então, coisas assim mais difíceis de serem conseguidas, é tranquilo. Ok. E coisas da secretaria, aquelas tipo documentos que levam muito tempo, também não tiveste que mandar nada? Também não. Tipo... No primeiro e-mail já recebe tudo que tem que ser preenchido. Okay. E o núcleo do técnico também dá bastante apoio. Eles respondem rápido nesse sentido. Então é algo que é tranquilo de fazer. Eu fiz em 3 dias, basicamente. Tava tudo feito, já enviado. Foi tranquilo. Ok. E não disseste para onde é que foste? Pois é verdade. Esse é um ponto interessante. Eu fui para Gothenburg, na Suécia. Estudei na Chalmers. Estocolmo é do lado, digamos assim, direito da Suécia. Gothenburg é o oposto, é completamente do lado esquerdo, mais ou menos, um bocado mais para baixo, não tão no norte. Ok. Então, é a segunda maior cidade da Suécia, no caso. Tu tinhas diretamente voos para lá ou tinhas de ir para o aeroporto? Tem voos diretos para lá, mas ir para a Suécia não é tão barato com voos diretos. Então, normalmente, o que as pessoas fazem é ou vão daqui de Lisboa para Copenhaga e depois pegam um trem de Copenhaga para Gothenburg, que é rápido. Ou também, no meu caso que eu fiz, eu fui para Lisboa para Alemanha e de Frankfurt eu fui para Gothenburg, que foi interessante também que eu conheci um dos meus amigos que eu fiz em Frankfurt, que ele pegou o mesmo voo que eu e depois ele fez ainda as mesmas cadeiras que eu na Suécia também. Então a gente se conheceu no aeroporto de Frankfurt. Muita coincidência. Foi, pior que foi. Além da cidade onde estavas, visitaste mais algum sítio da Suécia ou ficaste só quietinho?
Eu visitei bastantes lugares. Uma das coisas que eu tinha em mente quando eu fui fazer Erasmus era... Eu queria, basicamente, metade, 50% focar assim, em estudos, na faculdade, vivenciar essa experiência acadêmica. Mas eu também queria conhecer bastante os locais lá, porque, como eu disse, é um lugar diferente do que a gente está acostumado aqui. Eu queria vivenciar isso. Dentro da Suécia, eu conheci também Helsingborg, que é uma cidade mais no sul, fica perto de Copenhaga. E eu também viajei pro norte da Suécia. Foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, completamente diferente de tudo que eu já vivenciei. Apanhaste um comboio e foste... Eu fui de avião. O comboio demorava muito. Eu fui de avião, que era mais rapidinho. Mas um frio, lá era muito frio. Lá era realmente muito frio. Mas além desses lugares na Suécia também, eu visitei outros países. Eu fui também para Copenhaga, que era lá perto. Fui para Escócia. Fui para Alemanha. Fui para Noruega. Fui pra Estônia, uns países completamente diferentes. Andaste pela Europa toda no norte. Viajei bastante pelo norte, sim. Há uma coisa que eu noto bem, que é... Nós aqui... para ir ao Porto é muito longe. E quando o pessoal está lá fora, vai tipo a outros países e pá, isto é perto. Isto é tipo ali ao lado. 6 horas de viagem, tipo, pai, é ali ao lado. É, do lado, né? Eu estou acostumado com viagem 6 horas, né? Então é tranquilo. Como é que foi o processo de arranjares lá a casa ou residência? Onde é que ficaste? Eu aluguei um quarto num apartamento de um sueco. Lá, residências são realmente difíceis. Basicamente, o processo de conseguir uma residência lá, um quarto numa residência estudantil, é por tempo. Então, você se inscreve no site daquela residência e você vai somando dias, digamos assim. Mas eu soube que eu ia para a Suécia em novembro. E eu fui para a Suécia no começo de janeiro, ou seja, ia ser só 30 dias e as filas demoram basicamente 2 anos. Então era um processo, tipo, impossível de eu conseguir quarto através das residências. Tiveram pessoas que tiveram sorte também, acontece de vez em quando. Mas basicamente eu aluguei um quarto na casa de um rapaz sueco, que foi uma experiência diferente, digamos assim, também um bocado. Foi giro? Ou, tipo, também tinha lá outros alunos? Ou tu eras... Não, esse era o problema. O problema, assim, entre aspas, que é a única coisa que eu mais me arrependo um bocado. Acho que eu queria ficar num local que tivesse mais estudantes, assim, jantar, vivenciar o dia a dia ao lado de outros colegas de estudantes também. Mas nesse caso foi só eu com esse sueco, ele não falava muito, eu também não falava muito. Mas olha, o quarto era bom, a localização também era agradável. Ficaram amigos. Foi uma experiência interessante. Pronto, disseste há bocado que eles só assumem que sabes falar inglês e depois, pronto, podes ir para a Suécia. Tu consideraste muito difícil a barreira entre ti e os suecos de não saberes, sabes falar sueco, não? Não. Nem um pouco. Ok. Nada. Menos com o colega de quarto. Eu acho que talvez eu tenha falado mais sueco do que o meu colega de apartamento, realmente. Mas achas que seria essencial falar sueco para ir para lá viver ou trabalhar? Acho que não, acho que todos sabem falar inglês. É até engraçado, teve uma história uma vez que eu tava na faculdade e tinha umas crianças vendendo, por exemplo, uns pins para arrecadar dinheiro para uma associação e me abordaram e começaram a falar em sueco. E eu falei em inglês, falei, desculpa, não sei falar sueco. Aí ele falou, ok. Falou pra eu esperar, chamou uma outra amiga dela, devia ter uns 10 anos. E ela começou a me explicar o que eles estavam fazendo em inglês, que eles estavam vendendo pins para arrecadar dinheiro para uma associação, com inglês quase melhor do que o meu. Eu fiquei realmente chocado. Mas todas as pessoas lá sabem falar inglês, tranquilo, não tive nenhum problema em relação a isso. Mas só, por exemplo, as senhoras mais de idade, as pessoas mais de idade, assim, nas ilhas, nos arquipélagos, era mais um bocado difícil a comunicação, mas de resto, não acho que seja necessário saber sueco. Acho que é interessante, as pessoas gostam quando você tá lá, de você falar uma palavra ou outra em sueco, você consegue ver que as pessoas ficam um bocado felizes com isso, mas não é preciso, o inglês é suficiente. Diz aquele bom dia, boa tarde, diz um olá. E dizer Ikea também. Ikea, diz um olá também, que não é tão difícil, um obrigado, um de nada no máximo e pronto, acabou aí. Ensinas aqui a dizer olá, então. Foi rasteira? Hey, não, hi. Hey. Não, mas é hey. escrito H-E-J. Hey. E fala hey. Ok, isso é difícil. Realmente complicado. Isso é complicado. Uma palavra difícil. Quais é que foi as maiores diferenças culturais que notaste entre cá e lá? Diferenças culturais. Acho que as pessoas lá são um bocado mais na delas, assim, são mais low type, um bocado. Uhum. Mas também não são
as pessoas que eu conversei um bocado pouco com sueco, vou ser sincero. Uma das coisas que eu fiz muito foi conviver com alunos internacionais. Então eu tava sempre rodeado de pessoas da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha, de Portugal um bocado, mas eu acho que todos nós meio que separamos um bocado em grupo, que a gente não queria ficar sempre com as mesmas pessoas de Portugal, que a gente já encontraria aqui, e queria praticar um bocado inglês também, que foi uma das coisas que eu quis ir pra lá fazer. Então, acho que com os suecos que eu falei, eu devo ter falado com 5, 6, durante 6 meses, mas pelos que eu vi, eles não tinham o primeiro contato de vir falar com a gente. Mas depois que você começava a conversar com eles, explicava qualquer coisa pra fazer algum trabalho, ou mesmo numa festa, que eles estejam no mesmo grupo que você conversa, eles são simpáticos, mas acho que é mais difícil criar uma relação de amizade um bocado, assim. Era basicamente um conhecido, alguma coisa assim. Aqui sinto que é mais aberto, as pessoas são mais espontâneas também, um bocado assim, são mais acolhedoras. Pronto, já estamos a chegar a uma conclusão, episódio após episódio, que o pessoal do nórdico é assim mais frio. Eles são... É igual o clima. É igual ao clima. Não. Eles são mais fechados. Afinal, o clima reflete muito a personalidade das pessoas. Com certeza, olha, com certeza. Isso é verdade. Em termos culturais, por exemplo, de convívios, como é que é diferente de cá? Eles saem bastante também durante as noites, assim, eles bebem bastante também, é impressionante. Acho que deve ser pra aquecer um bocado, porque é muito frio. Mas eu saí algumas vezes também, as discotecas são um bocado diferentes daqui, principalmente estilos de música, são muito eletrônicos e coisas assim. Mas, eles bebem o mesmo nível de um jantar de curso, sim. Num dia? Num dia, sim, depois okay. de novo. E depois do dia a seguir vão outra vez? Exato, e depois no dia a seguir vão outra Começam vez? que às 9? As coisas começam muito cedo lá. Tipo, porque escurece muito cedo, sim. Então, tipo, 7 horas da... Eu saía, tipo, pra uma discoteca às 7 da noite, uma coisa assim. Saís da discoteca? Não, saía pra ir à discoteca às 7 da noite. E depois vinhas aqui horas? Terminava umas 3 da manhã, uma coisa assim. E aí apanhava transporte e ia pra casa. Mas era engraçado, porque principalmente no verão depois, que aí clareia muito cedo, eu entrava na discoteca de noite, era umas 7, 8 da noite, algo assim. Saía da discoteca às 3, já tava com o sol no céu completamente iluminado, com os transportes, um monte de pessoas saindo da discoteca. Parecia que era meio-dia, uma coisa assim, era realmente esquisito. O que é que achaste que a Suécia tem melhor em comparação a Portugal? E vice-versa? E vice-versa, olha. Acho que lá eles são muito organizados. Eu gostei muito dos transportes também. Acho que os transportes eles quase nunca falhavam, só se tivesse muita neve, uma coisa assim, eles atrasavam um bocado. Mas passava também depois de um tempo. Que é pior um bocado. Acho que é essa coisa que eu falei um bocado mais da aproximação também, do acolhimento. Acho que aqui as pessoas são mais acolhedoras, te recebem melhor. Lá você meio que tem que ir um bocado falar com a pessoa, tem que dar o primeiro passo sempre. E às vezes acaba cansando um bocado. Mas, como eu disse, também são simpáticos depois de um tempo. Isto é estranho, um brasileiro a dizer que é cansativo ser social. Cansa depois de um tempo. Na primeira semana que eu tive lá, que é quando você tá começando, tipo, a conhecer as pessoas e essas coisas, essas cenas, eu devo ter falado com umas quase 200 pessoas. Cansa. Você tá num bar bebendo com as pessoas, aí você tá num grupo, aí depois você troca pra outro grupo que tem outras pessoas, você tem que se apresentar de novo, faz a mesma apresentação. Depois de 2 horas falando a mesma apresentação pra 150 pessoas, cansa. Eu chegava em casa exausto. E bêbado. Em termos de gastronomia, o que é bastante diferente de cá? Lá, Por exemplo, também tu és brasileiro, também se calhar tens diferença para Portugal e para o Brasil. Tem um bocado, mas aqui basicamente já cozinho um bocado. Exato. O que eu cozinho lá no Brasil um bocado também. Lá eu não tinha tanto esse costume de cozinhar, eu basicamente saía, ou eu almoçava na faculdade, que tinha um serviço de, por exemplo, você pegava a sua própria comida, enrolava num saco e depois você podia comer onde você quisesse, não era com mesas e coisas dentro da própria cantina. Lá o prato principal deles são as almôndegas. Aquela comida, não sei se já foram no IKEA, Sim, aquelas almôndegas do as IKEA almôndegas. é o prato principal deles. E eles têm também, de sobremesa, eles parecem tipo um sonho, uma coisa assim daqui que seria, que eu esqueci o nome, não lembro como chama, mas que eles comem, e tem um dia específico do ano, que é o dia que basicamente é pra você comer muito e que eles comem. Essa sobremesa típica que eu já não lembro, que parece um sonho. É igualzinho. Ok. Então depois há um dia do ano em que eles comem imenso disso? Sim, tem um dia que você tem que comer um desse
pelo menos. Obrigatoriamente, sim. É o dia disso, basicamente. E era o dia que tava com desconto pra isso em todos os lugares que eu fosse. Tava, tipo, com 50% de desconto nessa sobremesa. E comeste quantos? Comi 2, era bem bom. Ok. Só 2? Só 2 nesse dia, calma. Não, sério, descontos tens que tipo, comparar para o mês inteiro. Pois, lá era caro. Comida no supermercado era um Como é bocado que é caro. lá o custo de vida? Não era tão caro, por exemplo, quando eu viajei eu fui pra Dinamarca também. Uhum. A Dinamarca era realmente muito caro. Agora, em termos de... Na Suécia, em termos de transporte, era um bocado mais caro. Transporte era caro. Alimentação também, eu selecionava coisas específicas pra não comer, basicamente. Para não comer? Sim, queijo era uma coisa que era muito caro na Suécia. Então eu tentava comer menos queijo. E eu quase virei vegetariano também. Ou as carnes que eu comia era carne plant-based, por exemplo. Porque as carnes normais eram muito mais caras. Ou eram o mesmo preço, por exemplo, das plant-based. Então eu preferia comer as com base em vegetais mesmo. Mas de resto, acho que era mais ou menos parecido até. Era esses 2 tópicos que era mais caro. Ok. Que métodos de ensino é que eles usam lá que notaste? Sim. Aqui no técnico tem os períodos, né, por semestre. Lá também funciona dessa forma. Mas como eu disse, lá começa um bocado mais cedo. O primeiro semestre começou dia 11 de setembro. Uhum. E eu fiquei lá 6 meses. E eu terminei o meu semestre dia 1º de junho. Junho. Ok, então exato. começam mais cedo, mas também acabam mais cedo. Começa mais cedo, mas termina mais cedo. Eu tive umas férias gigantescas esse ano. Eu fiquei de férias do 1º de junho até 20 de setembro. Foi umas férias... Foi uma... E acabaste, mas tipo com os exames acabados, tudo... Completamente. O meu último exame foi dia 1º de junho. Eu não tive mais nada depois em relação à faculdade. Aí ainda estamos tipo aí no auge das aulas. Pois, E depois os exames aqui são só em julho, por exemplo. Sim. Lá não. Lá eu terminei tudo 1º de junho. Mas também funciona por períodos. Mesmo esquema daqui com as semanas. Depois eles não têm a semana de preparação de exame. Depois já é logo a semana de exame, basicamente. Uhum. Mas a última semana de aula, você quase já não tinha mais aula também. Era uma coisa... Tirar dúvidas de projetos, de entregas e coisas assim. Era mais tranquilo para estudar para a semana de exames. Eles tinham também coisas para ser entregues ao longo do período. Igual aqui temos também, alguns trabalhos. Mas eu sinto que lá eles conseguem organizar muito bem o tempo. Então eu nunca me senti lá que eu tava atrasado em relação a nenhuma entrega, alguma coisa assim. E se eu tivesse também, o professor sempre deixou claro, se tiverem com algum problema na deadline da entrega de algum projeto, podem vir falar comigo, a gente conversa sobre isso, tenta adiar um bocadinho. Nunca me senti sobrecarregado, digamos assim, com o trabalho. Então não havia stress lá? Não, eu fui a pessoa mais... relaxada que existia esse começo de ano, sim, foi verdade. Eu não tinha quase estresse nenhum, mas depois também o período de exames é um bocado chato. Os exames lá são todos com 4 horas. Uhum. Eu fiz 3 exames. Eu fiz um no primeiro período e 2 no segundo período. O do primeiro período eu realmente demorei 4 horas para fazer aquele exame. Era um exame gigantesco. Eu não podia consultar nada, mas podia levantar, ir à casa de banho, comer, podia ter tudo assim. Mas eu realmente... Era um exame longuíssimo, um exame de 4 horas. Agora, os do segundo período já foram exames mais tranquilos. Eu fiz em 1 hora, 1h30 e depois Tinhas 4. E tinha 4 horas, exato. Foi um exame super tranquilo de ser feito. Mas foram os 2 no mesmo dia. Que isso foi um bocado chato. Eu fiz um no período da manhã e um no período da tarde. Eu não aguentava fazer um exame numa hora e depois ter tipo mais 3 sem fazer nada. Mas você pode levantar e ir embora. Ok. Então, Mas imagina, eu gosto de ficar tipo até ao fim. Para tipo... Você vai sempre pensar, será que falta alguma coisa? Será que eu podia melhorar? Mas esquece, 3 horas a pensar nisso, está uma pessoa em louco. Até se calhar estavas um bocadinho estressado para esse dia, que não sabias que eles eram curtos. Esse dia eu achei que eu ia morrer. Eu tinha 3 energéticos na minha na minha 8 horas de mochila, exame. porque eram 8 horas de exame, depois com 1 hora de almoço só. Foi um dia puxado. Afinal foi muito tranquilo. Afinal, exato. E depois eu saí. Só trabalhaste tipo 2 horas por dia, num dia, mesmo bom. Foi super de boa. Pronto, sendo que o método de ensino é um bocadinho diferente, sentes que adquiriste competências novas que não conseguias ter adquirido ao longo da tua licenciatura e mestrado aqui? Eu sinto que, por ter mudado um bocado também de país, os grupos de trabalho, coisas tudo muda, então você tem um bocado que reaprender como fazer. Então, por exemplo, ferramentas que eu não utilizaria aqui, que eu passei a utilizar lá, coisas assim.
Por exemplo, também eu faço trabalhos em Word, então eu aprendi a usar o LaTeX um bocadinho para fazer alguns trabalhos. Você muda um bocado o grupo, muda o método de trabalho daquele relatório, por exemplo. Mas, além disso também, como é... O Erasmus você tem que fazer as equivalências das cadeiras aqui, mas não necessariamente fazer as mesmas cadeiras igualzinhas que você faria aqui. Então, por exemplo, alguma coisa mais relacionada com cerâmicos, técnicas de produção. Eu fiz uma cadeira, por exemplo, de semicondutores, que também são cerâmicos, mas não é realmente a mesma cadeira. Desculpa. Então, basicamente, eu aprendi algumas coisas também que eu não aprenderia aqui, sinto isso. E depois também, visto com outros colegas que eu tive, por exemplo, eles não tiveram algumas cadeiras mais focadas nessa área, mas tiveram mais focadas em biomateriais, por exemplo, e também alguma coisa mais focada em biologia, até um bocado mais afastado de materiais, que eu não tenho base nenhuma disso, então acho que você acaba evoluindo em diferentes caminhos, assim, de acordo com o seu Erasmus. Achas que as cadeiras são muito... O que se dá cá e o que se dá lá é muito diferente, ou... Acho que tem as mesmas cadeiras, acho que talvez não nos mesmos períodos de tempo e na mesma organização. Ok. Então, por exemplo, o segundo semestre do quarto ano, talvez você não consiga Mas fazer a mesma cadeira. Não achaste que o ensino era muito superior lá? É só questão da organização? Não. Em termos de ensino, achei ok. Os laboratórios e coisas assim, a infraestrutura da faculdade era melhor. Eles tinham mais dinheiro. Por exemplo, tinha na minha faculdade, tinha uma clean room, que é tipo aqueles locais onde fazem experimentos sem sujeira no ar e não sei o quê, com poucas que as pessoas se vestem inteiras de branco para entrar. Para não haver contaminação Para não nenhuma. haver contaminação nenhuma no ar. Tem dezenas de partículas no ar, ou centenas, alguma coisa assim, que na vida real teria tipo, milhões e coisas assim. E as pessoas se vestem com luvas e tudo, parecem fantasmas da cabeça ao pé. Então era mais nesses aspectos de laboratório, assim, que eram completamente diferentes. Microscópios tinham um monte. Então, em termos de infraestrutura, era mais fácil um bocado de trabalhar, mas em relação ao ensino e coisas assim, eu acho que se mantém igual daqui também. E tu tinhas acesso livre a esses laboratórios ou tinhas de ir sobre alça de algum Depende, alguns laboratórios eu podia entrar, eu podia usar, por exemplo, que tivesse microscópios. A Clean Room foi excepcional, assim, foi uma vez só com um professor, que a gente teve que marcar um horário, porque tem várias pesquisas e coisas lá que não podiam entrar, assim, regularmente. E tem que fazer todo um procedimento também você próprio quando vai entrar, de colocar luvas, de colocar coisas para cobrir, então não podia entrar sempre. Mas Qual é o tamanho lá das turmas? Da turma ou de uma como eu cadeira? fazia, variava um bocado. Como eu fazia, eu não tinha uma turma fixa também, porque eu fazia algumas cadeiras, por exemplo, eu fiz umas cadeiras de física, algumas cadeiras do departamento de materiais mesmo, variava um bocado. A que eu fiz que tinha mais gente devia ter umas 80, 70. Agora as menores também tinham 20, por exemplo, uma coisa mais bem reduzida até. Variava bastante. Já agora, que cadeiras é que fizeste lá? Eu fiz manufatura aditiva, eu fiz física dos materiais semicondutores, eu fiz... quais que eu fiz? Metal Forming and Joining, e fiz... Qual que foi a última que eu fiz? Design of Experience. Que essa realmente não tem... Essa é relacionada mais com produtos e design de produtos em si, mais do que de materiais, que foi uma cadeira completamente Tiveste que fazer alguma diferente. cadeira opcional ou... Eu tenho equivalência de cadeiras opcionais aqui no técnico. Ok, sim. então não foste lá... Foste só fazer as obrigatórias. Não, eu fiz tanto as obrigatórias como as Como- opcionais. ok. Sim. Eu não tive problema em equivalência nenhuma. Deu tudo certo. É super tranquilo, afinal, de fazer as equivalências também. Achava que ia ser algo que não ia conseguir, que talvez atrasasse um bocado o meu curso. Mas como você tem a opção de escolher cadeiras de diferentes áreas, então às vezes em materiais você não conseguia aquela cadeira específica, mas aí você tenta olhar em engenharia química e já tem uma cadeira um bocado mais parecida. Você tem essa liberdade de escolher um bocado, normalmente dá sempre certo. Quais é que foram as maiores dificuldades que enfrentaste lá? O frio. O frio, é bastante frio. Nossa, era muito frio. Principalmente, eu cheguei em janeiro, eu já tinha passado um bocado dezembro, algo assim, que agora tá menos 20 até. Mas quando eu estive lá em janeiro, tava... O mais frio que eu peguei foi menos 13. E normalmente até março, abril, assim, ainda estavam as temperaturas negativas em menos 1, menos 2.
depois fica mais quente, depois fica tranquilo, uns 8 graus. Mas acho que o frio era difícil. Neve também era completamente difícil pra mim. Eu não sou acostumado a andar em neve, por exemplo. Então eu tava andando com amigos meus e de repente eles estavam lá na frente. Eu falando, Calma que isto espera, gente, não que dá. não é tão fácil assim. Caí diversas vezes por causa da neve. É assim tão difícil. No dia seguinte, quando a neve tá derretendo, parece uma pista de gelo, assim. Eu escorregava e caía, ó, várias vezes. Mas era só tu ou as outras pessoas também caíam aqui e ali? Ou Eu tu caía com mais frequência. Eles também caíam, mas eu caía com mais frequência. Era um bocado Aquilo é patético. tipo como é que se chama? Uma compilação de apanhados, estás a ver? Pior que dava pra fazer. Ficava só a filmar atrás a ver o pessoal a cair. Dava pra fazer, dava. Tu sentes que foste então preparado para apanhar esse frio ou tiveste lá de comprar, por exemplo, casacos ou sapatos diferentes? Não, eu comprei antes de sair daqui de Portugal. Eu sabia já que ia estar bastante frio, então eu já me preparei um bocado aqui também. E também as peças de roupa eu imaginei que seriam um bocado mais caras de comprar lá também. Então eu já pensei isso antes de ir. Mas eu não passei frio, assim. Era frio, mas eu não passei frio. Eu fui já bem preparado. E também quando você entra dentro dos edifícios, tem aquecimento. Então é algo... Todos os edifícios, todos têm aquecimento. A água também é aquecida, por exemplo, em banheiro público, porque senão congela os canos. Então é algo que a gente não pensa tanto, mas que é... Você sente frio quando você tá do lado de fora. Agora, quando você entra, eu ficava de t-shirt, regata, qualquer coisa. Parecia que tava no verão. Durante esses 6 meses, vieste alguma vez a casa? Vim pra fazer os exames da Ok, segunda só- fase, mas só, assim, foi a primeira semana de fevereiro só que eu tive cá. E o verão? Lá não é quente. Como é que é o verão? Os dias que estavam mais quentes eram 20 graus. Mas as estações eram engraçadas, porque dá pra ver muito certo quando você tá passando do inverno pra primavera, pro verão. Os ambientes mudam muito, completamente. Houve alguma coisa que tu foste para lá achar que ia acontecer ou que ia ser assim e depois a Suécia provou-te o contrário? Não sei. Tinhas alguma expectativa? Tinha expectativa. Acho que eu cumpri todas as expectativas que eu queria fazer. Eu queria, como eu disse, eu queria viajar muito. Então, e eu queria muito Check. ir pro... Check, completamente check, era uma coisa que eu queria fazer. Eu fui querendo passar nas cadeiras e viajar. E conhecer pessoas de vários lugares. Acho que isso eu cumpri tudo bem. A do viajar, check. Agora passar... Passar nas cadeiras foi mais difícil de dar check do que as viagens, realmente. Mas conseguiste? Sim, não, passei em todas. É algo... É super fácil de... Pelo menos eu achei fácil de conseguir manejar isso também um E bocado. tirar boas notas lá é difícil, fácil? Passar é fácil, tirar boas notas, mais ou menos. Ok. Mas Queres depois também- dizer assim alguma nota que tiveste? A melhorzinha, diz a melhor assim toda. A melhor, eu tive um 18. Boa, boa. E a pior? Um 15. Nada mal, calma. Mas é porque as equivalências também lá são um bocado strict, porque vai de 0 a 5. Ok. Então, por exemplo, se eu tirasse menos de 3, eu já chumbava. Então era uma coisa... E se eu tiro 4, por exemplo, já é um 15 aqui. Então é uma coisa que as equivalências não te dá muita margem. Mas o 5 não é 20. O 5 não é 20, sim. O 5 não é O 5 20. é 18. Então nunca consegues tirar 20. Nunca consigo tirar 20k. Yeah. Vale mais a pena eu tirar um 3, por exemplo. Porque às vezes o 3 é acima de 45% lá. E aí eu viro um 12k. Mas em relação às viagens que eu fui fazer, eu queria muito ir pro norte, por exemplo. Foi uma das viagens que eu mais queria fazer. Queria andar nos trolleys com os huskies, por exemplo. Foi uma coisa que eu fiz. Eu imagino. queria muito fazer. Andaste de trenó? Andei de trenó, Que sim. giro! Só falta o Rodolfo, está lá. Tava. Pior que eu conheci. Tinha vários... Viste renas? Vi várias cenas, né? Eu vi muitas cenas. Estiveste tipo a viver 6 meses na terra do Pai Natal, ou seja... Sim, foi basicamente Ok. isso. Mas também quando o norte, por exemplo, é dentro do círculo ártico. Sim, acho que é o círculo ártico. O norte fica lá. Então tem renas, tem um hotel de gelo, por exemplo, que ele é reconstruído todo ano. Eles reconstroem o hotel de gelo, assim, com blocos que eles tiram dos lagos congelados. Visitaste isso ou... Visitei. E dormiste lá? Eu citou tudo. Não Não dormi. visitei. Não dormi porque custava muito caro. A estadia da noite era 1.000 euros. Só pra você dormir, Para dormir numa cama de gelo. Pra dormir numa cama de gelo, sim. Pior que era isso mesmo. Assim, um bocadinho... Não era tão bom. Mas era cheio de esculturas de gelos, era uma coisa assim completamente diferente. Vi a Aurora Boreal também, foi uma experiência que eu queria muito fazer. Andei de snowmobile, também aquela moto ok. de gelo. As motas da neve. Yeah. E foi realmente uma experiência muito diferente, assim. Tentei esquiar, mas não tenho tanta habilidade pra isso. Foram outros momentos que eu caí bastante.
E tiveste assim alguma história diferente, momentos memoráveis durante a tua experiência de Erasmus? Uma que só possa ter acontecido na Suécia. Uma que só possa ter acontecido na Suécia. Acho que eles lá são muito conectados, digamos, com a natureza e com saunas também. Ok. Tínhamos que voltar à sauna. Voltamos para a sauna. Mas lá eles adoram fazer, por exemplo, hikings e coisas assim. Eles param de trabalhar às 4 da tarde lá. É algo, depois das 4 ninguém mais trabalha. E começam às 9. Ok, belo horário de trabalho. É então. um ótimo horário de trabalho, sim. E eles são muito ligados à natureza, por exemplo, eles conseguem fazer hikings de 1 hora, coisas assim, dentro de florestas, mesmo dentro da própria cidade. É cheio de mata, conectado com a vegetação, é uma coisa muito diferente. E tem também bastantes arquipélagos nessa cidade que eu fiquei, em Gothenburg, que você podia simplesmente pegar um barco com o seu passe mensal e podia visitar centenas de ilhas, assim, centenas é muito, dezenas de ilhas. E tinha um dia, me falaram, vamos pra uma sauna secreta. Falei, bora, tá bem, tô aqui, né, já tô cá mesmo, então vamos. Aí juntamos um grupo de, 6 pessoas, 7 pessoas, e a gente pegou um barco pra um arquipélago com um saco de lenha, porque era realmente uma sauna secreta, não tinha nada na sauna. Depois eu falei, agora é só fazer uma trilha. Eu caminhei por 40 minutos dentro do arquipélago pra mudando de várias ilhas. E tinha entre 2 morros, assim, escondido, tinha uma sauna, que basicamente era tipo um barquinho, que eles fecharam e virou uma sauna. Entre esses 2 morros, era impossível de ver, assim. E as pessoas iam lá, colocavam a lenha própria que elas carregaram e usavam a sauna. Incrível. Não sei também, é só na Suécia que tem essas saunas escondidas. Não sei. Portanto, Suécia brutal. Igual a saunas grande secretas. História. Sim. Como é que classificas a tua experiência de 0 a 10? De Erasmus. 0 a 10 era 10. 10? 10, assim, eu sou completamente bias, eu sou apaixonado pelo que eu vivi lá no Erasmus, acho que Queres lá voltar? Queria muito voltar. Queres voltar para as saunas? Quero voltar para a sauna secreta. Não, mas até no norte também teve outras saunas também. Lá eles adoram fazer os banhos nórdicos, que eles chamam. Que é você tá numa sauna e depois você entra no lago congelado. Fiz isso várias vezes. Mas depois voltavas para a sauna? Depois você volta pra sauna, sim. Ou às vezes também, se tiver com neve, você tá na sauna, depois você sai na sauna, pula na neve, faz uns anjinhos de neve assim e depois volta pra sauna. Mas, por exemplo, essa do norte que eu tava tinha uma sauna, que também era um barco. Eles adoram fazer saunas em barcos, pelo visto. E o lago tinha congelado, mas esse barco, essa sauna tinha um alçapão no chão, dentro da própria sauna, que você levantava e dava direto no lago, assim. Então as pessoas ficavam na sauna, que por acaso é muito quente, não é uma sauna, por exemplo, daqui que fica a 40. Eram saunas que chegavam a 90 graus, algo assim. Você podia ficar 10 minutos, por exemplo, lá e depois você realmente cozinhava um bocado. Depois a sair a porco. A cheirinha assim a porco queimado. Tinha o pessoal cozinhado já. E entrava nesse lago congelado, que tava temperaturas negativas praticamente. E depois voltava pra sauna novamente. Um belo choque térmico. Um belo choque térmico, deformação no rosto. Fiz várias vezes. Mas era bom, pelo menos. Era muito bom. A primeira vez foi, não sei se eu quero fazer de novo, mas depois que se acostuma, é muito bom. Questionável. Tens saudades das saunas? Tenho saudades das Com os saunas banhos e dos gelados. banhos vikings, realmente. E pronto, assim chegamos ao fim do nosso episódio. Eduardo, queria muito agradecer a tua presença. Obrigado a vocês. Foi muito divertido estar aqui a falar sobre a tua experiência de Erasmus. E agora seguimos para perguntas rápidas. Não sei se já ouviste alguns dos nossos Perguntas Rápidas. Pronto, Perguntas Rápidas é um jogo em que tens 40 segundos para responder 7 perguntas. E se não souberes a pergunta, basta dizer espaço. Ok. Ok? Não vale passar todas. Vou tentar. Não, pode. Vale, claro que vale. Vale. Vale, se ele não quiser, se ele não souber responder nenhuma. Se forem muito difíceis. A única coisa é que pronto, não lhe fica nada bem, mas pronto. Quando estiveres pronto, já tens aí o tempo? Não tenho tempo. Só, muito profissional isto. Já está aqui. Quem Temos sabe aqui o fazer ao tempo? vivo? Já tem aí o tempo? Sim. Quando estiveres pronto, avisa. Estou pronto. Estás pronto? Estou. 1, 2 e 3. Qual é a capital da Suécia? Estocolmo. Qual é a moeda da Suécia? Coroa sueca. Em que dia são entregues os famosos prémios Nobres? Passo. Onde se dá o banquete depois da entrega dos prémios Nobres? Que humilhação. Passo. Em que é o feriado em que é festejado comer waffles? Menor ideia. Passo. Que horrível. Qual é o nome do festival onde se celebra o dia mais longo do ano? Summer Festival.
Quantas vezes acabaste a comer almôndegas do IKEA? Várias vezes. Está certo! E acabamos assim o nosso Perguntas Rápidas. Tiveste um excelente desempenho e, como tu querias, quase passaste todas. Foi quase. Congratulations! Olha. Então agora queríamos te agradecer por teres vindo aqui ao nosso podcast, falar sobre a tua experiência de Erasmus. Obrigado a vocês pelo convite. Acho que foi uma conversa bastante enriquecedora. Ficámos a saber que há belas saunas. Isso há nós secretos. E com muita pena nossa, terminamos assim mais um episódio de Materiais on Tour. Mas não se preocupem que voltamos a ver-nos no próximo episódio do Ponto Eutético, onde estaremos à conversa com materiais. O Ponto Eutético é uma produção de NMAT, Núcleo de Estudantes de Engenharia e Materiais do Instituto Superior Técnico. Apresentado por Marta Pimenta e Afonso Lebão. Música de Gonçalo Falcão. Produção executiva de Raquel Moraes Manso. Edição de Tiago Guerreiro. Produção de Afonso Lebão, Diogo Fernandes e Joana Vital. E Talent Booking de Marta Pimenta. Subscrevam já o Ponto Eutético no Spotify, Apple Podcasts, onde quer que ouçam os vossos podcasts. E não percam nenhum episódio. Para mais informações sobre o podcast, sigam o nosso novo Instagram, Ponto Eutético. Para seguir as atividades do NMAT, podem consultar o nosso site e seguir a nossa página de Instagram, Nemateriais. Até à próxima!